Amém? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Bondoso Deus, nosso grandioso Pai Celestial, essa é uma escritura muito maravilhosa, tremenda, Senhor, para o nosso elevo nesta manhã, que a nossa alma seja alimentada através da mesma, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Interessante que essa noite eu tive um sonho que nós estávamos todos reunidos e era culto de oração. E nesse culto de oração havia duas convenções. Nesse culto de oração. E uma das pessoas que se convertia era o irmão Tais. O filho do irmão, a irmã Rosana ficava numa alegria. E tinha uma outra pessoa, eu não lembro quem era outra pessoa, sei que eram duas pessoas. Aí eu digo, a gente tem que, isso aí é um despertamento para ver que a gente realmente precisa orar mesmo. Né? Precisa reunir para orar, para buscar a Deus, porque a libertação dos nossos familiares vem através de nossas orações. Né? Nós reunir para orar. Então, voltando aqui na leitura que nós fizemos aqui de Hebreus 1, nós sabemos que o povo do passado, Deus falava para eles através dos profetas. A nós, Deus veio
falar através do Filho, ele mesmo, né? Cumprindo o que Moisés falou. Moisés disse que Deus levantará um profeta semelhante a mim. E todos aqueles que não ouvir esse profeta será eliminado, né? Será aniquilado da terra. Então, o irmão Bruno leu essa escritura na mensagem Hebreus capítulo 2, parte 2 e parte 3. Nós vamos ler na parte 2, alguns parágrafos dela. A partir do 9, ele diz assim, ele repete aqui essa escritura, inclusive aqui eu li, e ele diz aqui, se não ouvirmos a Cristo, o qual fala do céu, como escaparemos nós, como disse Paulo? Como escaparemos nós se não nos atentarmos diligentemente para tão grande salvação? Aí ele diz, pense nisso. Cristo começou sua obra. O que ele fez? Nós o observamos como ele era humilde, modesto, não era grande, não era um homem notável, não era teólogo, mas ele era manso, humilde e gentil. Para começar, ele não era um pregador poderoso, como as pessoas esperam. A sua voz não era ouvida na rua, ele não saía publicando, falando, gritando. Mas João saiu como um leão que ruge, gritando, pregando e anunciando e apontando. Para começar, João era um pregador. Jesus, sendo um leão, ele não veio como o leão, rugindo, gritando. Mas Deus operando com ele e confirmando a palavra. Deus estava em Cristo. Pedro disse no dia de Pentecostes, vós, homens de Israel, e vós que habitas na Judéia, Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus, no meio de vós, com sinais, maravilhas e milagres, os quais Deus fez através dele no vosso meio, dos quais todos vós sois testemunha. Aí o irmão diz assim, veja como ele cravou isto nas pessoas que ouviam, cravando Cristo aos que ouviam. Agora Jesus, conhecendo o coração, ele olhava naquelas pessoas que não criam nele e diziam até que criam. Jesus disse, seus hipócritas, vocês saem e olham para o sol, ele está vermelho, sombrio. Vocês dizem que fará tempo ruim, olhando para o clima do dia. Se está brilhando, ensolarado e assim por diante, vocês dizem que fará tempo bom. Vocês podem discernir os céus, mas os sinais do tempo vocês não podem discernir. Pois se me conhecesses a mim, conhecia o meu dia. Isso aqui ele está citando a escritura, né? O momento está citando a escritura, não está
dizendo que é escritura, mas é escritura, porque Jesus falou isso, né? Então, o verdadeiro pregador do Evangelho, ele está dizendo: a hora está à mão. Povo de Deus não brinca de ser crente. Povo de Deus não brincam de dizer: sou evangélico, pertenço à igreja A, igreja B, igreja C. Não brinca. Conheça o dia, conheça a hora, conheça os sinais. E nós discernimos, nós observamos e preocupamos com bomba atômica. E até sabemos o que vai tomar o lugar de um famoso, outro famoso, ou um político do outro político. E que aquela pessoa fará isso e fará aquilo e aquilo outro. Ou quem será o presidente ou o vice-presidente, e coisa tal. A gente sabe discernir tudo e preocupamos com tudo isso. E estamos interessados nessas coisas. Mas não podemos discernir os sinais do tempo. O que é isso? Estamos tão interessados no próximo capítulo de uma novela da televisão? O que eles vão fazer, eles citam o nome aqui, SUS? Ou até mesmo para tentar saber qual é o nome daquela mulher, o que vai ser naquele enredo, como aquilo vai terminar? E aqueles que contam piadas, que tipo de piada ele vai contar na próxima vez? Nós, como cristãos, enchemos nossas mentes com besteiras como estas, quando deveríamos estar em oração em algum lugar e estudar a Bíblia para conhecermos os sinais do tempo em que estamos vivendo. Estudar a Bíblia. Eu estava ouvindo um pastor da Adventista, e ele falando, ele disse que os brasileiros têm enfrentado sérios problemas porque não lê a Bíblia. E aí ficam acreditando em tudo que se fala, porque não lê as Escrituras, não examina como Jesus mandou. Então ele disse que o Brasil é um número maior de crentes do que os Estados Unidos. Mas eu acho que os Estados Unidos lê mais Bíblia do que o povo do Brasil. Então ficam crendo em tudo que se diz porque não lê as Escrituras. E isto foi uma advertência de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, cuidado ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. E aqui nós encontramos o irmão Brana falando também mais ou menos a mesma coisa. Nos envolvemos com tantas coisas desta vida, quando deveríamos estar em oração em algum lugar e estudar a Bíblia para conhecer os sinais do tempo em que estamos vivendo. Aleluia! Agora veja o que ele diz aqui. Que às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. O que ocorre na maioria das vezes são os púlpitos fracos. Para mim, não tem coisa melhor do que ensinar a igreja a receber o Espírito Santo. E mandar a igreja buscar, orar e dizer: Senhor, eu quero o Espírito Santo. E entrar em desespero para tê-lo. Tem coisa maior do que essa. Porque o pregador pode gritar como for, pode falar como for, não vai surtir efeito. E se surtir efeito pelo grito do pregador, vai ser humano. As pessoas têm que ter temor a Deus e amar o seu Deus pelo que Ele fez por ela. E só o Espírito Santo dentro de cada um vai fazer isso. E as pessoas devem estar em desespero querendo o Espírito Santo, porque sem Ele ninguém vai desejar esse lugar, ninguém vai desejar ser mudado,
ninguém vai desejar ouvir mais a palavra, ninguém vai desejar receber cura, quer receber cura através de remédio, em casa. Ninguém vai desesperar pela causa de Deus. Que oração que eu estou fazendo, o que eu vou me alimentar minha alma hoje, o que é que tem para minha alma hoje. Eu vou para o culto que eu quero adorar a Deus, eu quero mergulhar no oceano do Espírito, como diz o hino. Não tem isso. Então é falta do Espírito Santo, não pode ser outra coisa, porque o Espírito Santo não vai guiar nós fora da palavra, vai guiar a palavra, e a palavra ela é completa. Então, como Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que não podia ser outra coisa, fazendo ele alegrar no seu Espírito Santo. Olha aqui o que o irmão Branco diz para nós aqui. Ouça, eu sou um de seus pastores, juntamente com o irmão Nébio. Eu quero que vocês gravem isso. A Bíblia diz: se houver um no vosso meio e ele disser tal e tal coisa, e aquilo não acontecer, não dê ouvidos àquilo, pois não fui eu quem falou, diz o Senhor. Mas se ele fala em meu nome e o que ele disser acontecer, então ouçam. Pois eu estou com aquele profeta, ou pregador. Ou seja, o que fosse, o que ele disser acontecer, então a ele ouvir. Agora, amigos, vamos ouvi-lo. O Espírito Santo falando em nosso meio. É por isso que o irmão Gana adverte que o pregador deve subir no púlpito com a unção, para o povo ouvir a mensagem através do Espírito Santo. Não vamos deixar isso passar simplesmente como acontecimento comum. Vamos lembrar que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, confirmando sua palavra, e devemos fazer isso. Por favor, faça isso. Fique atento. Deixe todas as outras coisas serem secundárias. Até mesmo a sua casa, seu marido, seu esposo, seus filhos, seja o que for, coloque em segundo lugar e coloque Deus primeiro. Alguém pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, acima de meus filhos, acima de qualquer coisa, coloque Deus primeiro. Deixe Deus ser o primeiro na sua vida em tudo e veja o que vai acontecer. Aleluia! Deixa Deus ser o primeiro em tudo e veja o que vai acontecer. Elias desceu da montanha certo dia, ele era um anjo, não anjo que assiste diante de Deus, um mensageiro, um pregador é um anjo é um mensageiro que prega uma mensagem. Ele era ungido de Deus. Ele encontrou com uma mulher viúva apanhando 2 cavacos, ele disse: vai, faça um bolinho e me dê um pouco de água. Ela disse: assim como vive a sua alma, eu não tenho senão um bolo o suficiente. Ou melhor, a massa de trigo para fazer uma pequena panqueca. Eu tenho apenas azeite suficiente para entrar e misturá-lo como gordura. E estou apanhando 2 cavacos. E a velha maneira antiquada era que os índios cruzavam os pauzinhos
e queimava aquilo, começando do meio e continuava ativando aquilo. Fiz muitas fogueiras e acampamento e assim. Agora eu vou fazer esse pequeno bolinho para mim e meu filho, minha criança, e nós vamos comê-lo e morremos. Ali já havia cerca de 3 anos e 6 meses. Não existia água em parte alguma, e aquele severo velho profeta olhou na face daquela mulher e disse: vá e faça um bolo para mim primeiro. Que ordem para um homem dar a uma mulher viúva, morrendo de fome, para alimentá-lo primeiro? O que ele disse? Pois assim diz o Senhor: a panela nunca esvaziará, nem a botija secará, até que Deus envie chuva à terra. Primeiro Deus, ela entrou e fez aquele bolinho e veio e deu ao profeta, ao homem de Deus, ao mensageiro de Deus, e voltou imediatamente e fez outro, e outro, e outro, e outro, e a panela nunca esvaziou, nem mesmo a botija secou, até que Deus enviou chuva à terra. Está faltando fé, está faltando colocar Deus em primeiro lugar. É porque Deus só encheu as vasilhas da viúva, é porque Deus não é mais capaz de nos curar, Deus não é mais capaz de suprir nossa necessidade, Deus não é capaz mais de cuidar de nós. Não é falta fé. Dor de cabeça para as pessoas em casa? Nada deve parar. É porque está faltando o amor, porque está faltando o Espírito Santo. Deus teve o primeiro lugar na vida daquela viúva, mas Ele teve o primeiro lugar, foi lá no seu coração, sua vida, o primeiro lugar em tudo. Você faz o que você quer, vai para onde quer, extrapola tudo, depois diz que está fazendo algo para Deus. Deus deve ser o primeiro. Ele não quer o segundo lugar, Ele não merece o segundo lugar. Deus merece o melhor, e o melhor é o primeiro, é as primícias. Tudo que temos, Ele merece isso. Aleluia. Nós precisamos é de procurar a vontade de Deus, não o favor de fulano, o favor de ciclano, do filho, do vizinho, não o favor do esposo, da esposa, mas procurarmos a vontade de Deus. Faça isso primeiro. A vontade da sua esposa, o desejo de seus filhos, encaixarão exatamente nisso, mas coloque Deus primeiro. Se Deus tiver o primeiro lugar em nossa vida, você vai ver as coisas se encaixando. Observe o que ele disse. Paulo continua magnificando Cristo a respeito do que falamos. Mas em determinado lugar, testificou a alguns dizendo que o homem, que é o homem mortal para que o lembre dele?
e o Filho do Homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazem com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Agora, se você deseja ler isto, em Salmos 8, 4 a 6, Davi falando. Agora, de quem chamou Davi aqui? Aquilo determina isto bem ali, que se foi bem nesta manhã sobre o profeta. Ele diz: pois em determinado lugar, um dos anjos disse: Davi, o mensageiro de Deus, era um anjo de Deus, pois ele era um mensageiro de Deus. O anjo disse, Davi disse, o anjo disse nos Salmos: tu o fizeste um pouco menor que os anjos do céu. Um anjo disse que Deus o havia feito menor que um anjo, para que ele pudesse coroá-lo e que ele pudesse sofrer e provar a morte e ser novamente exaltado. Falando-se de Jesus Cristo. Que Deus o fez menor do que um anjo, no sentido de que ele tinha que passar pela morte. Os anjos não morrem. Para que ele pudesse fazer herdeiro de todas as coisas do mundo. Agora em Mateus 28, 18 diz: depois dele ter sido crucificado e ressuscitado no terceiro dia, ele encontrou com os seus discípulos e os comissionou a ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse: todos os poderes no céu e na terra foram dados em minhas mãos. Todo o poder no céu, todo o poder na terra me foi dado. O que foi isto? O que foi isso? O homem e Deus havia se unido. E logo foi feito carne, foi morto e ressuscitou para a nossa justificação. E foi então ungido Emanuel para sempre. Deus mandou o seu lugar de habitação de um trono, além de espaço, para o coração de seu Filho Jesus Cristo, para viver e reinar para sempre. Deus estava em Cristo. Ele é o lugar de descanso final do Espírito. O Espírito ficou em um tabernáculo um dia, vocês sabem disso, debaixo de uma tenda, e Salomão construiu uma casa para ele. Mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, porque corpo me preparaste. Está usando essa escritura. No livro de Atos capítulo 7, quando ele estava falando, ele disse: todos eles previram isso. Eles construíram uma tenda para ele. Moisés construiu. Moisés tinha uma tenda e colocaram a arca ali dentro, pois Deus estava no lugar de misericórdia e ele não habitou ali. Então, um corpo me preparaste. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi feito inferior a dos anjos, mas Deus não estava habitando no corpo dos anjos. Então, o corpo de Jesus foi feito um pouco menor do que o dos anjos para provar a morte, o qual os anjos não passam por isso. E aquele corpo não era outra coisa senão o Altíssimo, Cristo, o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, o criador de cada estrela do universo. Amém. Então, Jesus se tornou um pouco menor do que toda a criação, para que ele pudesse redimir os homens. E lhe daram lá no céu, ele deixou a sua glória do céu, ele deixou
mais alto nome que poderia ser chamado, e quando ele estava na terra, os homens lhe deram um nome mais baixo que ele poderia lhe dar. Para começar, disseram que ele era um filho ilegítimo, nascido em manjedoura, enrolado em trapos, tirado da carga de um boi, sem nenhum lugar para ir, não tinha nenhuma casa para ir, foi chamado de Beelzebul, chefe dos demônios. Ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi rejeitado e foi até aos lugares mais baixos e humilhado pelas mais vis prostitutas. Foi isto que o homem fez com ele, mas Deus o levantou ao alto, que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Os homens lhe deram um lugar mais baixo, lhe deram o pior lugar, o nome mais baixo. Deus elevou e lhe deu um lugar mais alto e o nome mais alto. Esta é a diferença do que o homem fez com o Filho de Deus e o que Deus fez com o seu Filho. O que os homens fez e o que Deus fez. Então, como homem, como humano, ele se humilhou para que pudesse ser exaltado. Assim devemos nós, cada dia, nos humilhar a nós mesmos, porque há uma exaltação, porque há um que nos exaltará. E o que ele fez em sua humilhação, ele se humilhou tornando nós. Jesus se humilhou tornando nós, porque o que era que éramos? Na concepção dos judeus, nós éramos lixo, cachorro, sem valor algum, gentil, adorador de ídolo, prestava, não valia nada. Mas ele tomou o nosso lugar. Que humilhação! Agora o Criador de todas as coisas tomando o lugar de um lixo, tomando o lugar de quem não vale nada, de quem não presta, de quem não fazia nada por ele. Ele tomou, então ele recebeu essa humilhação que era nossa. Para quê? Para que ele fosse exaltado e nós agora exaltados com ele. Isso não deve nos parar em canto nenhum, não deve ter nada que nos pare. Quando soubermos que há um culto ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez grandes coisas por nós, devemos ser mais gratos a Ele. E se Ele humilhou para que pudéssemos ser exaltados, Ele se tornou nós para que nós, através de Sua graça, pudéssemos nos tornar Ele. Ele veio para o seu lar, para os seus judeus, e tornou-se ele mesmo um sem lar, para que pudéssemos ter um lar. Ele veio para os enfermos, ele mesmo se tornou enfermo para que pudéssemos ser curados. Ele veio para o pecador, e ele mesmo se tornou pecado para que pudéssemos ser salvos. Não é de se admirar que ele fosse exaltado, não é de se admirar que ele seja quem ele é nesta manhã. Deus o exaltou e todos os poderes no céu e na terra lhe foram dados. Gente, isso não é diferente para nós, não. O que está faltando é nós basear em nós mesmos, é nós humilhar em nós mesmos e nos desprender das coisas que nos prendem e nos entregar a Deus completamente. E o mesmo que aconteceu com Jesus, que aconteceu com os apóstolos, acontecerá conosco. Desde quando isto aponte Cristo, desde quando isto não seja para a exaltação do homem, mas para a glória de Deus. Então, aqui o que nós tiramos com isso, nós observamos que, eu sempre digo isso, o irmão Brando nos leva completamente para a Bíblia.
completamente para a Bíblia, mas as pessoas estão tirando a Bíblia. Aos poucos estão tirando a Bíblia. Tem uma mensagem que o irmão Brana disse que enquanto um pregador vai com a Bíblia, você vai com ele. Quando ele não vai mais com a Bíblia, você não vai. Você tem que pular fora. Né? Você tem que não ir mais naquela parte. Então, até onde o pregador vai te levando na Bíblia, vai com ele. Foi com coisa que não está na Bíblia, não somos obrigados a seguir. Né? Então, tem muitas coisas que o povo tem ensinado a nós, e nós tomamos como é a palavra de Deus, e muitas das vezes não é. Então, aqui, encerrando, repetindo aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Veja como casou com a mensagem maravilhosa. Amém? Amém. Vocês foram abençoados nessa manhã? Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus.